Glória a Deus, amém. Graça e paz, queridos, para você que está em casa. Hoje nós estamos somente no online, né? E os irmãos que estão aqui é porque estão servindo para que este culto acontecesse. Precisamos, né, de algumas mãos. E as poucas mãos que estão aqui é porque vieram servir, amém? Então, hoje, somente no online, você que está em casa, seja bem-vindo mais uma vez. E vamos juntos, né, terminar de ser abençoados nessa tarde, início de noite, nesse culto que o Senhor nos preparou para nós, né? Já pegando aqui o gancho da Maria, eu também participei da ação social, também estava nessa viagem que a Maria estava e também fui surpreendida com algumas ofertas, viu, Maria? Então, acho que Deus já tinha preparado tudo aí com esse destino, esse roteiro aí dessa viagem. Amém, queridos? O Senhor sempre nos surpreende com a misericórdia e com a graça dEle, mesmo quando a gente não é merecedor, né? Nunca somos merecedores, mas Ele sempre nos surpreende com o cuidado dEle. Amém? Também quero avisar a vocês, né, que os nossos pastores hoje não estão aqui, estão em uma outra missão com a família, mas no reino de Deus é assim, né? Todos estão aqui preparados, com o coração aberto, e mesmo quando eles não estão, né, eles já discipularam, ensinaram, e a obra continua caminhando para a honra e glória do Senhor, porque somos um corpo unidos em um único propósito, amém? Então, a palavra que eu tenho para hoje, para compartilhar com você, o tema dela é fé para descansar. E aí eu quero falar sobre descanso com você nessa tarde, sobre descansar no Senhor, encontrar no Senhor esse descanso. Eu não sabia que iria ministrar hoje, mas o Senhor já sabia, acredito que desde muito tempo. E no início da semana, o Senhor já começou a falar comigo sobre essa palavra de descansar, de encontrar no Senhor o descanso. E no início da semana eu tive um momento bem difícil, onde eu precisei encontrar esse descanso no Senhor em uma determinada área da minha vida. E ali o Senhor ministrou meu coração e começou a falar. E quando a pastora falou comigo, ela disse assim: pastora Josi, eu sei que a senhora já tem a palavra. E hoje pela manhã eu falava: Senhor, o que tu queres falar à tua igreja? E mais uma vez o Espírito Santo me lembrou: você já tem a palavra. Ele já tinha me dado a palavra, antes mesmo de eu saber que eu ia precisar dessa palavra, amém? Então, é fé para descansar. Nós precisamos ter fé para descansar no Senhor. Nós só conseguimos descansar em quem nós conhecemos. Nós só conseguimos descansar em lugares que nós conhecemos. Para mim descansar no Senhor, eu preciso conhecer ao Senhor. Para me deleitar nele, eu preciso ter intimidade com ele. Eu só descanso em quem eu conheço, em quem eu sou íntima, né? Então, para você conseguir descansar, você precisa se relacionar com o Senhor, para que você possa ter fé suficiente para descansar nele. E eu estava pensando, sempre que eu faço alguma viagem, que eu preciso parar em São Paulo, eu tenho uma amiga e que eu me hospedo na casa dela. E é só uma noite, às vezes é uma noite que eu durmo lá, 2 no máximo, mas é um lugar onde eu consigo deitar, relaxar e descansar tranquilamente. Porque é um ambiente que eu conheço, são pessoas que eu me relaciono, que eu tenho confiança. E o Senhor trouxe isso à minha memória hoje pela manhã. Então, para descansar no Senhor, você precisa conhecê-lo. Você precisa ter intimidade com Ele. Para você poder deitar, parar, tirar os sapatos dos pés, relaxar e descansar. Descansar nele. E aí, em Hebreus 4, para a gente já iniciar aqui, pautados na palavra, diz assim, Hebreus 4, do 1 ao 2, 1 e 2, diz assim:
visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Em algumas traduções, aqui fala assim, pois não foi misturada de fé. Aqui fala, na minha tradução fala acompanhada, mas em algumas traduções fala misturada de fé. Aqui o Senhor fala sobre esse descanso, sobre uma promessa de descanso, a qual nós iríamos entrar. E aí esse descanso de Deus, né, para a gente entrar, foi pregado a nós as boas novas, a palavra. Mas, para que a gente possa compreender e entrar nesse descanso, a gente precisa acompanhar essa palavra de fé, ou misturar essa palavra com a fé. Só conhecer a palavra não nos leva a esse nível de descanso. Hoje é uma palavra de descanso. Amém, Shirley? Vá recebendo aí no seu coração. Hoje é uma palavra de descanso. Talvez você que está aí precisa dessa palavra de descanso. Talvez você está cansado, está abatido, está sobrecarregado e precisa dessa palavra de descanso. E o Senhor tem descanso para você nesse dia, amém? E aí, para que a gente possa entrar nesse descanso, não basta eu conhecer a palavra, Iris. Não basta eu ser leitor da palavra, não basta eu ser conhecedor. Tem pessoas que conhecem a palavra de Gênesis a Apocalipse. Mas se eu apenas conhecer, de nada me adianta. Eu preciso ter intimidade com o dono da palavra. Eu preciso ter relacionamento com o dono da palavra. Porque só a palavra... Muita gente por aí está perdida, andando, assoberbado, sem saber para onde ir, e conhece a palavra. Tem pessoas que batem no peito e falam assim, eu já li a Bíblia 5 vezes. Mas se você não se relacionar com o dono da palavra, de nada vai adiantar você saber a palavra. Tem livros que a gente já leu várias vezes, mas a gente não sabe nem, a gente nunca viu o autor daquele livro. A gente nunca conheceu, a gente nunca falou com ele. Então, não basta só ter o conhecimento da palavra, a gente precisa se relacionar com o autor, com o dono da palavra. E esse conhecimento nessa palavra, esse relacionamento, ele precisa estar misturado, acompanhado de fé, porque é a fé que nos leva a esse descanso. Só a palavra não nos leva ao descanso. O que nos leva ao descanso é a fé. E eu só tenho fé se eu me relacionar com o dono da palavra. Porque eu só consigo acreditar e confiar em quem eu conheço. Imagine só você ir para uma casa de uma pessoa que você não conhece, se hospedar nessa casa. Ah, não, aqui a pessoa me ofereceu uma hospedagem, mas eu não conheço as pessoas dessa casa. Eu não sei vocês, mas eu não conseguiria nem dormir. Desconfiada do jeito que eu sou, eu não fechava nem os olhos. Se eu fechasse, era só um e o outro, eu ia ficar assim, orando e vigiando. Porque a gente precisa conhecer para a gente poder confiar, para a gente poder descansar, para a gente poder se deleitar, a gente precisa conhecer, a gente precisa se relacionar. Amém? Deus trabalha por aqueles que nele confiam. Ter confiança no Senhor. E aí em Isaías, nós vamos ler agora Isaías. Isaías 64:4 diz assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha por aqueles que nele esperam.
Para que Deus trabalhe por mim, eu preciso esperar nele. Esperar nele, queridos, não é esperar por ele. Esperar nele é diferente de esperar por ele. Não, o Senhor, ele está trabalhando em meu favor. O Senhor, ele vai lá naquela empresa e vai lá dizer para aquela pessoa me contratar, porque eu estou esperando por ele. Então, a gente não tem que esperar por ele, a gente tem que esperar nele. Ele vai agir mediante a minha ação. Ele vai agir mediante aquilo que eu estou fazendo. Porque, às vezes, a gente acha que descansar é cruzar os braços e dizer assim, eu estou descansando no Senhor, deixa Ele fazer do jeito que Ele quiser. Nós também precisamos fazer a nossa parte, mas descansando nele, esperando nele e não por Ele. Nós temos um Deus que dá tudo o que nós precisamos enquanto nós dormimos. A nossa força deve estar em confiar e esperar nele. Eu vou até onde eu posso fazer. Eu vou até onde eu posso ir. A partir do momento que eu não posso mais, é onde entra a ação de Deus. Até aqui eu posso, até onde eu posso me esforçar, eu posso me capacitar, eu posso me profissionalizar, eu posso deixar um currículo, eu posso orar, eu posso buscar, eu posso fazer tudo isso, porque o Senhor nos deu capacidade para tudo isso. O Senhor nos deu inteligência para tudo isso. Então, tudo isso é nós quem fazemos. Aí chega um momento que a gente não pode mais. Aí quem é que entra? Ele. Aí é Ele quem faz, aí é Ele quem abre a porta que a gente não está conseguindo abrir, aí é Ele que resolve aquele problema lá no nosso casamento que a gente não está conseguindo resolver, é Ele que age na vida daquela pessoa que a gente está orando e ela não consegue receber a cura, não consegue receber a libertação. Quando termina a minha parte, inicia a parte de Deus. Então, não confunda esperar no Senhor, descansar no Senhor e jogar a responsabilidade para Ele, para que Ele faça tudo e eu não faça nada. E aí nós temos esse Deus que trabalha em nosso favor. Enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando em nosso favor. Enquanto nós descansamos, Ele está trabalhando em nosso favor. Ele está agindo. A nossa força deve estar nele. A nossa força deve estar em confiar e esperar nele. A minha força, porque às vezes, queridos, a gente pega a nossa força e a gente quer usar a nossa força. Mas a nossa força, ela tem que estar nele. Eu tenho que me desgastar diante dele, para que ele venha em meu favor. Em Mateus, vamos ler agora Mateus 6:26, que diz assim: olha o que Mateus 6:26 diz. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Então, aqui, eu quero que você entenda o seu valor em Deus. Qual o valor que você tem para Deus? Nós somos tratados por Deus como filhos amados. Nós somos filhos amados de Deus. E aí a palavra de Deus fala que as aves dos campos, elas não sabem de onde vem o seu alimento. Elas não trabalham, não têm essa capacidade que nós temos. Mas elas se alimentam todos os dias, diz aqui. Né? Observem, a palavra ainda diz assim, observem, para que a gente venha se atentar a essas aves. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo,
o Pai Celestial as alimenta. As aves do céu são alimentadas pelo Pai Celestial. E o Senhor, Ele nos trata como filhos amados. Então, imagine vocês que são filhos amados de Deus. O que Ele não vai fazer por nós? O que Ele não vai fazer por você? O que Ele não vai fazer para te abençoar? Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em nos ajudar a solucionar problemas. Deus tem prazer em nos ver felizes. Deus tem prazer em tudo isso. Então, quando eu sei o meu valor, eu não me preocupo e nem ando ansioso. Nesses tempos, principalmente, às vezes nós andamos ansiosos demais pelo dia de amanhã. Nós andamos preocupados demais como vai ser o dia de amanhã. E a palavra do Senhor nos ensina e nos adverte para que a gente não ande ansioso pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã, como diz a Bíblia, não nos pertence. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Ele já preparou tudo. Ele já programou tudo. Eu e você não podemos acrescentar nada no dia de amanhã, porque Ele já sabe. Eu e você não podemos acrescentar um segundo no nosso tempo, porque Ele já preparou tudo. Então não ande ansioso. A ansiedade e a preocupação são ataques à nossa mente, que tem como objetivo nos desviar a atenção de servir ao nosso Senhor. De onde vem tudo isso, queridos? Do inferno. Satanás, o maior intuito de Satanás é nos ver aflitos. O maior intuito de Satanás é afligir a nossa alma, é nos deixar perturbados, preocupados, ansiosos. Satanás, o maior intuito dele é nos desequilibrar emocionalmente, psicologicamente. E aí ele vai nos atacando, colocando problemas, colocando situações para nos desequilibrar, para nos tirar do nosso foco de servir ao Senhor, de confiar, de descansar. Quantas adversidades, quantos problemas. E essa semana aconteceu isso comigo, uma situação na minha vida profissional que me abalou, que quis me desequilibrar, que quis me atormentar. E eu corri para o Senhor e eu falei: Senhor, me ajuda, me socorre. Não permita que a minha mente se perca, não permita que a minha mente ande perturbada, não permita que o meu coração, Senhor, fique com medo de situações. Porque é isso que Satanás quer. Ele quer colocar medo, ele quer colocar pavor. Ele quer nos desequilibrar, porque quando eu entro em desequilíbrio, a minha fé esfria. Quando eu entro em perturbação mental, eu não sei mais o que eu estou fazendo, eu faço coisas que às vezes fogem do controle, do meu controle. Porque tudo está sob o controle das mãos de Deus, mas Deus, como eu já falei, Ele nos deu capacidade para fazer escolhas. Ele nos deu capacidade para tomar decisões aqui nessa terra. E Deus, Ele vai agindo conforme o que a gente vai fazendo. Às vezes eu fico imaginando, e eu fico imaginando mesmo, e eu fico imaginando eu aqui andando e os anjos do Senhor atrás de mim. Se eu ando por aqui, os anjos vão andar por aqui. Eu não vou por aqui e os anjos por ali. Não, eles vão me seguindo de acordo com as atitudes que eu vou tendo, as decisões que eu vou tomando, eles vão ali me abençoando, me guardando, me protegendo, me instruindo, me ensinando. Mas a decisão é nossa, de aceitar esses ataques ou não, de aceitar esses desequilíbrios ou não, de aceitar essas perturbações que Satanás tenta lançar na nossa vida ou não. Nós temos o poder de decidir, de dizer: não, eu não aceito, Deus me ajuda, me socorre. Eu não aceito isso na minha vida. E aí, mais uma vez, eu quero falar sobre as aves. Você já viu algum pássaro? Você já viu algum pássaro pendurado numa árvore, desesperado, porque aquela árvore não tem nenhum fruto? Eu nunca vi, gente.
Eu nunca vi. Eu nunca presenciei essa cena de ver um pássaro querendo se jogar e se suicidar, gritando, morrendo, desesperado, porque naquela árvore não tinha um fruto para ele comer. Sabe por que eles não fazem? Porque eles confiam no Senhor. Porque eles sabem que o Criador de todas as coisas vai sustentá-los. Porque eles sabem que se ali naquela árvore não tiver fruto, o Senhor deu capacidade para esses pássaros, para quê? Para voar. E ele vai dali para outra árvore. Se lá não tiver, ele vai para outra. Ele vai para outra. E vai chegar um momento que ele vai encontrar o alimento. Vai chegar um momento que ele vai encontrar um lugar onde ele vai descansar e vai falar, aqui tem alimento. E Deus é tão maravilhoso que a gente vê as árvores, os frutos, eles são de tempos. É um tempo da manga, depois é o tempo da goiaba, é o tempo de que mais? Da jaca, da banana, mas em todo tempo tem algum fruto. Nunca fica, não é tempo de nada, não é tempo de nenhum fruto. Sempre é tempo de algum fruto. Porque esses frutos é que alimentam as aves do campo. Amém? Então, para mim e para você, em todo tempo vai ter alimento. Em todo tempo, o Senhor vai nos alimentar, o Senhor vai nos sustentar, o Senhor vai nos proteger. Em todo tempo. O Senhor nos instrui a não nos preocuparmos, nem ficarmos ansiosos. É isso que o Senhor nos diz, para que a gente não se preocupe e nem ande ansiosos pelo dia de amanhã. A nossa função é descansar em Deus. Enquanto nós descansamos nele, ele nos dá tudo o que precisamos. Amém? Ele nos sustenta em todo o tempo. E eu quero dizer para você, não gaste o dia de hoje se preocupando com o dia de amanhã. A palavra do Senhor diz que nós temos que viver um dia de cada vez. Hoje é hoje, amanhã é amanhã, o ontem foi ontem. Não se preocupe. Muitas pessoas estão adoecendo emocionalmente, psicologicamente, porque elas estão se preocupando demais com o dia de amanhã. Tem pessoas que nem vivem o hoje, queridos, porque já estão preocupados com o dia de amanhã. E o hoje estão deixando de desfrutar. O hoje, Deus prepara cheio de bênçãos, cheio de maravilhas, e a pessoa nem consegue ver o que Deus preparou para hoje, porque ela já está preocupada como que vai ser o dia de amanhã. Não andeis preocupados pelo dia de amanhã. Vivam o hoje. E o Senhor, Ele nos ensina isso. Deus tem me ensinado muito isso. E eu já faz um tempo da minha vida que eu pratico isso. Eu sou muito intensa nos meus momentos, nos meus dias. O hoje, eu vivo hoje. Eu não quero nem saber como que vai ser o dia de amanhã. Isso quer dizer que eu vou viver igual um pássaro voando para lá e para cá? Não. Nós temos que ter um planejamento, sim. Mas o que eu quero dizer para você é que esse planejamento, ele não pode ser um motivo de trazer doenças para você. De te preocupar de forma excessiva. Eu tenho que planejar, mas sabendo que pode dar certo e pode não dar certo. Eu me planejei para tal coisa amanhã, mas que seja feita a vontade do Senhor. Que seja feito de acordo com aquilo que Deus quer para a minha vida amanhã. Viva o hoje, porque o hoje já está todo planejado pelo Senhor. Viva um dia de cada vez. A preocupação retarda o nosso progresso. Não gaste o dia de hoje se preocupando. Viva ele intensamente, amém? A graça de Deus está sobre você para lidar com qualquer necessidade da sua vida hoje. Deus liberou graça sobre as nossas vidas hoje. E amanhã, pastor, eu vou guardar um pouquinho dessa graça de hoje para amanhã. Não guarde. Porque para amanhã Deus tem graça de novo. A graça que Ele derramou hoje, use todinha.
Igual o limite de cartão, que a gente vai até o fim. Faça assim com a graça de Deus. Use essa graça todinha hoje. Amanhã Ele vai dar mais. Amanhã Ele já tem mais graça preparada para mim e para você. Olha o que diz em Hebreus. Hebreus 4,16 diz assim, olha. 4,16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, o que nós temos que fazer? Nos achegar ao trono de Deus, ao trono da graça. Se eu me achegar ao Senhor, lá vai ter graça. E aí ele diz assim, se achegue a esse trono, porque lá você vai receber graça. No trono da graça, se achegue com toda a confiança, a fim de receber misericórdia e encontrar graça que te ajude no momento da necessidade. Tem uma necessidade agora, nesse momento, se achegue ao trono da graça, que vai ter graça e misericórdia. Vai ter uma necessidade amanhã? Vai, com certeza. Todo dia nós vamos ter uma necessidade. Todo dia nós vamos ter uma dificuldade para a gente vencer. Todo dia vai se levantar um obstáculo. Todo dia vai se levantar uma guerra, uma batalha, uma peleja. Todo dia. Se achegue ao trono de graça, porque todos os dias também vai ter graça e misericórdia para a sua vida. Amém? Todos os dias vai ter graça e misericórdia para mim e para você. A palavra de Deus é a arma mais poderosa para a preocupação e a ansiedade. Tem preocupação dentro de você? Tem ansiedade dentro de você? Viva a palavra. Se achegue na palavra, porque a palavra é a arma mais poderosa para que a gente possa combater todas essas adversidades. A palavra é a arma mais poderosa para vencer, porque quando eu conheço a palavra, quando eu me relaciono com o dono da palavra, isso aumenta a minha fé. E se eu tenho uma fé aumentada, a ansiedade e a preocupação, ela vai diminuir. Satanás, ele se afugenta quando ele encontra alguém que tem uma fé grande. Ele não resiste a alguém que viva na dependência do Senhor, no descanso do Senhor. Satanás, ele vem, ele se levanta, mas quando chega diante de você e ele percebe que você descansa no Senhor, ele foge, porque ele não resiste. Ele sabe que com você ele não vai conseguir, porque você descansa no Senhor. Preocupação e ansiedade nos cansam. Queridos, preocupação e ansiedade só serve para uma coisa, para nos cansar. Não serve para mais nada. Quem foi aqui e aí em casa que já resolveu um problema através da preocupação? Eu fiquei tão preocupada que eu consegui resolver o problema. Ninguém consegue. Eu fiquei tão ansiosa que eu consegui resolver o problema. Não resolve. Porque quando a gente fica tão preocupado, a gente não consegue nem raciocinar. A gente nem raciocina quando a gente fica preocupado demais. O desespero toma conta de nós de uma forma tão grande que a gente nem raciocina. A gente perde o controle, a gente perde as estribeiras, como diz o povo. Eu lembro que uma vez, a minha filha, eu tinha só uma filha ainda, e ela estudava numa escola, e aí o meu esposo mandou uma mensagem para mim, falando que ele ia pegá-la na escola. E eu li a mensagem rápida, e não interpretei bem a mensagem. E saí do trabalho e fui buscar minha filha na escola. Quando eu cheguei lá, a pessoa lá o porteiro, o moço que ficava lá, eu entrei, procurei ela na lanchonete, por todo canto não estava.
E eu falei, cadê minha filha? E ele disse assim, a Ana Rebeca já foi. E eu falei, como que já foi? Só quem busca minha filha sou eu e meu esposo, e ele mandou eu vir buscar. E ali eu já comecei a me desesperar. Cadê minha filha? Cadê minha filha? Minha filha não está aqui. Cadê minha filha? Quem foi que pegou minha filha? E ele falou, foi um homem moreno. E eu falei, não, não pode, não pode. Eu fiquei tão transtornada, tão preocupada, tão desesperada, que na hora eu nem lembrei que o meu esposo era um homem moreno. Eu nem lembrei que eu poderia olhar a mensagem de novo para ver o que ele tinha dito direito na mensagem. Eu nem me lembrei que eu poderia ligar para ele e dizer, a Ana Rebeca sumiu da escola. Eu entrei no carro e eu saí desesperada para casa. A escola era perto da nossa casa. E eu saí desesperada para casa. E olha como Satanás é. Nesse dia, minha filha estudava de manhã. Nesse dia, o porteiro da tarde trocou com o porteiro da manhã. O da tarde estava de manhã, o da manhã estava tarde. Então, o homem não sabia quem era o pai da Ana Rebeca. Quem era Ana Rebeca, porque ele era o porteiro da tarde. Se fosse o da manhã, ele ia dizer, não, quem veio buscar foi o pai dela, porque ele já era acostumado com a gente. E ele disse, não, já pegaram ela. E quando eu cheguei em casa, que eu parei o carro, que eu entrei, já entrei aos prantos, chorando. E lá vem a menina morrendo de rir. Quando eu vi a menina, eu não sabia se eu sentia raiva, se eu sentia... Eu não sabia, era uma emoção, um mix de sentimentos tão grande que eu só chorava agarrada com a menina. E aí o meu esposo falou, olha a mensagem que eu te mandei. Eu falei que saí cedo e que eu ia buscá-la. Então o desespero, queridos, a preocupação, deixa a gente totalmente fora do trilho. Deixa a gente totalmente desequilibrado, fora de nós. A gente nem consegue raciocinar. É por isso que o Senhor se preocupa tanto com nós em dizer assim, não andeis preocupados, não andeis ansiosos, porque Ele já sabe que se a gente estiver preocupado ou ansioso, a gente vai fazer besteira. A gente vai fugir do controle, a gente vai perder totalmente o sentido daquilo que Ele tem para nós. Então, Ele nos diz para que a gente não ande preocupado e nem ansioso. Amém? Eu já li, deixa eu ver aqui o tempo, gente. Glória a Deus, já estamos quase finalizando aqui. Amém? Então, a preocupação e a ansiedade só nos cansam e só servem para nos fazer perder o controle das coisas. É só para isso que serve. Hebreus 11:32. Olha o que o Senhor nos diz em Hebreus 11:32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Aqui a palavra de Deus está falando de homens, de alguns homens, que tiraram forças de suas fraquezas. Homens que viveram grandes pelejas, mas eles tiraram forças de suas fraquezas. E aí olha o que o Senhor diz deles. Eles alcançaram cumprimentos de promessas. Eles venceram reinos. Eles fecharam boca de leões através da fé. É por isso que a nossa fé tem que estar conosco 24 horas. Eu posso perder tudo, eu só não posso perder a minha fé. Porque é a fé que vai me ajudar a fechar a boca do leão quando ele vier rugindo contra mim. Quando Satanás vier com a boca dele aberta tentando contra a minha vida, é a minha fé que vai fechar a boca dele. É a minha fé que vai fazer ele bater em retirada. É a minha fé que vai fazer com que eu alcance as promessas que Deus tem para mim. Tudo é através da fé. É a minha fé que vai fazer eu descansar no Senhor, sabendo que o dia de amanhã Ele já preparou. Amém? É a minha fé. Então, esses homens, eles tiraram forças de suas fraquezas, mas eles venceram. E em Isaías 40:29, diz que o Senhor fortalece o cansado.
palavra de Deus diz que o Senhor fortalece o cansado. Então, se você se encontra cansado nesse momento, receba a fortaleza que vem do Senhor. O Senhor te fortalece nesse momento, o Senhor te levanta, o Senhor te coloca no colo se preciso for. Talvez você está cansado, talvez você está se sentindo abatido, sobrecarregado. E aí a palavra do Senhor diz aqui em Isaías 40, 29, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Então, se você está sem força, peça do Senhor que Ele vai te dar. Se você está cansado, peça para Ele te trazer alívio, que Ele vai te trazer. Porque é assim que Ele nos prometeu. Essa é uma promessa dEle de que estaria nos fortalecendo dia após dia. Amém? Peça para que o Senhor te fortaleça. Tem uma canção que diz: estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, Senhor, vem e me leva além. Amém? Quando o Senhor vem sobre as nossas vidas e Ele nos fortalece, Ele nos leva além. Além do que nós podemos pensar, além do que nós podemos imaginar, além do que nós podemos querer, Ele nos leva além. Então, se você está fraco, peça a Ele nesse momento: Senhor, vem. Vem, Senhor, e me fortalece nesse momento. O que você e eu precisamos já está dentro de nós. Amém? O que nós precisamos já está dentro de nós. O homem sábio tira de dentro para fora tudo o que ele precisa. Em meio às aflições, devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Precisamos alinhar os nossos pensamentos e as nossas emoções com a palavra de Deus. Em Lamentações 3:21, para a gente finalizar. Olha o que diz aqui Lamentações. (3:21) 3:21 diz: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Amém? Você que está aí na sua casa, eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. O que você precisa, coloque isso na sua mente. O que você precisa já está dentro de você. É a palavra. Nós precisamos dar a palavra. E essa palavra, ela tem que estar misturada com a fé. Porque a nossa fé é que vai nos levar além. A nossa fé é que vai nos levar diante desse descanso. É essa fé que vai nos colocar nesse descanso. O pessoal do louvor, se quiser já vir aqui, pode vir, em nome de Jesus, e nós já vamos estar finalizando. Mas o que eu quero dizer para você é que você já tem a palavra, você já tem essa fé. Então, que nessa tarde, que nesse momento, a sua fé seja aumentada em nome de Jesus, que a sua fé seja renovada em nome de Jesus. Talvez você, assim como eu, estava se sentindo aflita, se sentiu aflita, estava preocupada, está preocupado. Talvez aí na sua casa, você está preocupado com alguma coisa. Então eu quero te dizer, se você está preocupado, se você está ansioso por alguma coisa, descanse. Descanse no Senhor. Entre nesse descanso agora, em nome de Jesus.
Queridos, quando nós pedimos, o Senhor, Ele traz esse descanso para as nossas vidas. Ele já deu, na verdade, esse descanso. Nós é que precisamos entrar no descanso do Senhor. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe com esse problema que está batendo a sua porta. Não se preocupe com as adversidades. Não se preocupe com este mundo. Apenas descanse no Senhor. Deleita-te nele, e ele satisfará os desejos do teu coração. Então você pode fazer a sua oração aí neste momento. Você pode dizer: Senhor, eu estou sentindo as minhas forças indo embora. Senhor, eu estou precisando desse renovo. Senhor, eu estou precisando desse refrigério. Ah, Senhor, como eu estou fraco. Ah, Senhor, como eu preciso ter a minha fé aumentada. Que o Senhor te renove. O Senhor tem graça para você nesse momento. O Senhor tem misericórdia para você nesse momento. Receba aí na sua casa essa graça. Você que está aqui, que está servindo neste culto, nessa noite, receba a graça de Deus nesse momento.